Boa tarde, gente. Eu sou a Maria Gabriela. Alguns de vocês já devem ter me visto. Eu dei o curso de análise de dados. Hoje a gente vai ter o curso de Desmos, apresentado pela Diana, que ela vai explicar para vocês essa ferramenta que, assim como todos os outros minicursos que a gente já deu, são imprescindíveis para a graduação. Bom minicurso aí para vocês. Oi, gente, tudo bom? Para quem não me conhece ainda, né, eu sou a Diana, e esse aí vai ser o cursinho de Desmos, né? Então, um pouquinho sobre mim aí, né? Meu nome é Diana, pronomes ela dela, esse aí é meu e-mail para quem quiser mandar alguma coisa. Estou no 3º ano do bacharelado, aqui na física mesmo. Minha IC é em simulação com fluidos relativísticos, com ênfase um pouco em colisão de íons pesados. E aí aqui tem uns interesses meus, né? Física matemática, mecânica dos fluidos, física computacional, filosofia da ciência, hyperpop, café, animes e gatinho. Então, aí aqui foi mais ou menos o que eu preparei para apresentar para vocês, né? A primeira parte aqui que eu pensei foi explicar, né, o primeiro o que é o Desmos, né? O que é essa ferramenta. Ensinar algumas funcionalidades básicas. E aí eu pensei em trazer um pouco de contextualização, sabe? Porque eu acho que o ensino aqui na física e nas exatas como um todo é um pouco descontextualizado do que você está falando, sabe? De por que você fala daquilo, daquele jeito, da história, da filosofia, interpretação por trás daquilo. Então eu trouxe aqui um pouco uma discussão mais matemática de o que é uma equação, que é uma pergunta, né? A gente vai usar equações e por que, o que são equações no fim das contas, né? Aí eu vou apresentar alguns exemplos, por que a gente usa matemática na física e algumas funcionalidades avançadas do Desmos. Então, em primeiro lugar, o que é o Desmos, né? Se você considerar, né, o Desmos, né, ele, no fim das contas, ele é uma calculadora gráfica web, né? Não sei se alguém já viu uma calculadora gráfica antes, mas é literalmente uma calculadora, né? Esse negócio aqui, ó, uma calculadora gráfica. E aí você bota a função e te dá gráfico, sabe? Só que ao invés de ser um negócio que custa, sei lá, 500, 400 reais e que, sei lá, por que você vai comprar isso? É de graça e tem na web, fácil de acessar, 3 segundos com acesso à internet, você entra no Desmos ou baixando um aplicativo mesmo, que tem um aplicativo de celular. Não é muito bom, mas tem. E aí você fala, pô, mas eu vou fazer gráfico, né, para física. Por que, né, eu vou usar o Desmos, né? Se tem tantas ferramentas que usam, que fazem gráficos e que são, acho que, cotidianas de um físico, né? A gente tem alguns aplicativos de tabela, né, que eles fazem gráficos, como o Excel, o Sheets, tem alguns aplicativos de análise de dados, como o Atos, o WebRoot e o PaperRoot. Algumas pacotes de linguagem de programação, como o Matplotlib do Python, o Plots.jl do Julia. E, claro, também tem essas linguagens simbólicas de manipulação simbólica, né, que tem o Matemática e o MATLAB. Então, por que a gente usa o Desmos? O GeoGebra também é um outro programa que é parecido com o Desmos. Por que, né, você vai usar o Desmos no seu dia a dia? O que ele tem de diferencial? A realidade é que o Desmos ele é um aplicativo que é extremamente interativo e ele é simples. E isso traz vantagens que são pedagógicas para ele comparado com qualquer outras ferramentas. O Sheets, o Atos, o Matplotlib, o Wolfram Matemática, eles são ferramentas científicas que você pode utilizar. São coisas profissionais, né? Enquanto o Desmos ele é uma coisa que pode te auxiliar se você for dar aulas, por exemplo, mas também para você em si aprender algum conceito, sabe? Ele é uma ferramenta que é muito melhor para você aprender aquela matemática do que aquela matemática, manipulação física que está sendo utilizada, do que qualquer uma dessas outras ferramentas. E aí você fala, nossa, então quando e como, né, são esses momentos exatos que o Desmos ele brilha, né? Quando você quer visualizar, entender, né, equações, funções, interagir com aquela matemática ali, sabe? E você vê tipo, se eu mudar uma variável, o que acontece com aquela equação, sabe? O que acontece com a geometria do gráfico? Se você quer desenvolver, né, uma intuição do que está acontecendo, e também se você quer checar rapidamente. Às vezes você
fez umas contas lá e você só quer ver o gráfico, como é que fica. Você não quer fazer um trabalho gigantesco, ficar, sei lá, meia hora programando um rolê para você ver como é que fica o gráfico daquilo. Não é um trabalho. Eu só quero ver rapidamente, botar lá, pum, ficou isso, sabe? E o Desmos, ele, por ser simples e fácil de usar, ele brilha nesses momentos aqui. E aí vamos lá, para discutir um pouco de funcionalidades básicas, né? Se vocês acessarem o site do Desmos, vocês podem tanto pesquisar no Google como www.desmos.com. Você vai abrir, vai ter essa homepage aqui, e aí, calculadora gráfica. Você aperta nesse botão e você vai abrir aquela tela ali da direita, né? E aí tem um ponto de interrogação ali. Nesse ponto de interrogação, você vai ver que vai ter um monte de tutoriaizinhos, de coisinhas para você aprender a utilizar o Desmos em si, né? Tem essas ferramentas que são intuitivas, que eles abrem uns tutoriais legais, mas ele também dá alguns links para recursos, né? Infelizmente, todos esses recursos eles são em inglês, então é meio triste, né? Mas se você souber inglês é uma boa. O introdução ali, ele abre uma documentação e o guia de usuário Desmos, ele abre um PDFzinho que é muito bom também para você usar. E aí, vamos então falar das funcionalidades mais básicas do Desmos, né? Então, esse aqui é o Desmosinho, né? E aí você vê que tem duas partes, né? Essa primeira parte aqui da esquerda e uma parte da direita. A parte da esquerda é onde você coloca as equações e a parte da direita sai os gráficos. Então, eu posso vir aqui e falar y igual a x e ele desenha para mim ali rapidamente, né? E não só isso, eu posso também botar contas. Então, digamos que eu quero saber quanto é 2 mais 2 e ele fala para mim, fala igual a 4. Então, não só uma calculadora gráfica, mas é uma calculadora, né? E aí eu posso também fazer, dividir por 2 e multiplicar por 5, elevar a 3, raiz de 2, sabe? Raiz, para fazer raiz é square root, ele vai lá e faz. E ele me retorna o resultado das contas que eu colocar nele, né? Então essa aqui é a primeira funcionalidadezinha dele. E aí, vamos então em como que você escreve funções para você plotar, né? Você pode escrever aqui, né, y igual a x quadrado mais 2x mais raiz quadrada de x, por exemplo, e ele vai lá e plota essa função aqui, né? Então esse aqui é o primeiro jeitinho de você fazer, você faz y igual a, e aí a expressão em função de x. Um outro jeito de você plotar é você só escrever x quadrado menos x, por exemplo. Então você não escreve o y igual, é um segundo jeito. E o terceiro jeito, que é um pouco mais, eu acho que ele é um pouco melhor, um pouco mais poderoso, é você falar, você escolhe uma letra, por exemplo, f de x, ou qualquer variável, vamos chamar f de k, é igual a k quadrado menos 3k mais 1, por exemplo. E ele vai aqui e me plota a parabolazinha. Então, 3 jeitinhos aí de você fazer função. Eu fiz parábola nesses 3 aqui. Então, esse jeito aqui, que é o terceiro, ele é um pouco mais adequado, porque eu consigo depois falar sobre essa função k, e eu consigo também colocar qualquer variável que eu quiser nela, e eu posso usar múltiplas variáveis se eu quiser também. Então, eu vou dar aqui um exemplozinho, né? Eu posso vir aqui e fazer f de k menos 1, e ele entende, f de x menos 1 aqui, e ele entende de que função eu estou falando, ele entende como plotar isso. Porque eu posso ficar referenciando as funções que eu falei anteriormente. Eu posso também vir aqui e multiplicar por 0.1, por exemplo, e ele sabe como fazer isso, sabe? Eu posso vir aqui também somar outra função, sabe? E, por exemplo, eu posso botar até uma constante ali dentro e ele entende o que eu estou querendo dizer. Deixa eu falar, por exemplo, de uma função de duas variáveis, né? Eu posso falar f de AB igual a mais b ao quadrado, por exemplo. E aí eu posso botar f de x 0.1x, por exemplo, aqui. Opa, eu já defini f, deixa eu chamar de g. Aqui. E aí ele entende a função que eu estou falando, né? É só... Então, apesar de duas variáveis aqui, né? Isso aqui é y igual a
g de x 0,1x, né? Então, esses aqui são jeitos de você escrever e falar de funções, né? Dá pra ver que claramente que os dois primeiros jeitos, eles, apesar de funcionarem, né, eles são bem restritos. E o último jeito, ele é bem poderoso, você pode fazer, mas trabalhar bem mais com ele, né? E aí, vamos falar um pouquinho também de variáveis e controles deslizantes, que eu acho que é onde fica divertido falar de Desmos, né? Então, digamos que você estava lá, imagina você criança no seu fundamental, aprendendo parábola pela primeira vez, equação de segundo grau, né? E aí o professor vai lá e escreve no quadro y igual a ax mais ax quadrado mais bx mais c. Você pode ver aqui que ele não sabe o que é A, B e C. E ele sugere, vou adicionar um... Deixa eu botar em português aqui o meu Desmos. Aí, pronto. Adicionar controles deslizantes. E aí eu posso clicar no B, por exemplo, e ele vai adicionar um controle aqui deslizante para o B. Mas eu posso também vir aqui e falar tudo e ele vai adicionar controle deslizante para todos os que eu falei aqui, né? E aí ele está mostrando aqui a função disso. Eu posso vir aqui e mudar o A, né, e ver o que acontece. Então você vê que o A tem esse tipo de influência, né? Então você percebe que onde ele corta ali o eixo x igual a 0, né, o eixo y, fica fixo, né, justamente porque o x está na frente do A, então ele não vai mudar absolutamente nada ali. E ele está mudando só a curvatura da parábola, né? Se eu vim aqui e mudar o B, você vê que também o eixo x não muda, mas ele vai de um lado para o outro com a parábola e desce um pouquinho, né? E dá para eu adicionar raízes, né? Raízes ali no y igual a 0, ele passa a tocar em alguns momentos. E eu posso vir aqui e o C, ele muda a altura da parábola. Isso aqui é uma ferramenta que, né, se eu tivesse no meu fundamental, teria mudado muito como eu aprendo matemática, porque eu sofri demais com conceitos desse tipo, né? Você pode botar um outro exemplo que é legal é você escrever tipo A seno de x, seno de bx mais c, né? E aí você vem aqui e olha o que acontece com essa função aqui conforme eu mudo. Então o A, ele vai mudar a amplitude, né? O B, ele muda a frequência da função. E o C, ele muda a defasagem, né, da função. Isso aqui são funcionalidades básicas, né? Então, se você acha que tem algumas dificuldades em tratar de até algumas funções mais básicas, né? Eu acho que isso aqui é um ótimo jeito de você se recuperar também no curso, né? Tipo, para estar em dia e ter as intuições geométricas, né? E também vocês vão aprender novas funções no decorrer do curso. Você vai aprender funções da mesma forma que você aprende seno e aquela coisa que você fica... No curso você vai aprender função exponencial complexa, você vai aprender funções hiperbólicas, vocês aprendem função gama, função beta, função de Bessel, um monte de função que a gente usa, né, na física, e vocês vão ter aquele mesmo espanto que vocês têm um pouco quando criança, só que agora uma visão um pouco mais madura, e quem sabe com essas ferramentas ajudem vocês, né, a entender o que mudando na função, vocês vão o que mudando, né, na equação em si muda na geometria do resultado, né. Aí, a terceira coisinha aqui que eu vou falar é algumas configurações que eu posso fazer nesses gráficos, né. O que eu posso fazer aqui é que se eu clicar na tela da direita e eu mexer, o gráfico muda aqui, né. Tem um botão de mais e menos, eu posso dar zoom e tirar zoom. E tem essas configurações aqui, né? E nela eu posso mudar o contraste, inverter todas as cores aqui, né? Que dependendo fica melhor para alguém ler. Eu posso desabilitar a grade ou habilitar. E eu posso mudar para uma grade que é polar, né? Então é centrada ao redor do zero ali. Então, eu não sei se dá pra ver, todo mundo consegue ver bem, mas a grade está rodando em círculos aqui ao redor, né? Eu posso habilitar e desabilitar setinhas para os eixos, né? Posso mudar número, tirar os números, botar a grade só grande em vez da pequenininha. Posso sumir com um eixo só se eu quiser. E eu acho que esse aqui é muito útil, especialmente quando na física a gente lida com ordens de grandezas que mudam, tipo, muito, né? Se você quiser botar constante de Planck lá, fica
10 a menos 34, gráfico facinho, né? É você mudar esses eixos aqui. Então eu posso vir aqui e botar tipo, de 0 a 100, por exemplo, e eu posso distorcer o gráfico como eu quiser. Então eu vou falar de, eu quero ir de menos 0.0001 até 0.0001 e vira só um conjunto de listras, assim, né? E aí, se eu quiser voltar, eu aperto na casinha e ele volta para as configurações padrões bem rapidinho, né? Então, digamos que você errou alguma coisinha ali, né? Ele volta facinho. Os outros tipos de configurações que você tem envolve os inputs que você colocou e não, né, a janela em si. Então, você perceber, tem a barra de ferramenta para a direita e tem essa outra barra aqui para a esquerda. Você clica aqui, né? Ele te dá algumas opções. Eu posso duplicar uma função aqui, facinho. Eu posso clicar na função e ele dá opções de mudar a transparência. Então, isso aqui ele vai mudar quão transparente o gráfico é. Não sei se dá... Deixa eu botar um valor mais razoável aqui. Então, ele vai mudando quão transparente o gráfico é. Isso é bom se você tiver várias funções. Ou às vezes você está fazendo... Você quer que ele passe 2 vezes pelo mesmo ponto e fique um pouquinho mais escuro, né? Eu posso mudar a linha para tracejada ou para pontos aqui. Eu posso sumir com o gráfico também, só clicando aqui, né, com linhas. E eu posso mudar a grossura, então eu vou botar 10 aqui, ele fica bem grosso a linha. E eu mudo a cor também, bem simples aqui. Só algumas funcionalidades mais básicas aqui. E nos controles variáveis tem essa configuração aqui, que eu posso vir e botar... eu quero que o C varie de 0 para 1, por exemplo. E ele muda os limites ali na direita, que também é uma coisa bem útil, dependendo do que você quer fazer. Eu vou falar de alguns outros tipos de variáveis que a gente tem em Desmos, né? Então, até agora eu fiz função, né, e controle deslizante são as duas coisas que aparecem ali, né? Mas tem algumas outras coisas que tem. Se eu clicar nesse mais aqui, você vê que ele fala de expressão, de nota, né? Se eu falar numa nota, eu posso escrever um texto, digamos que você vai mandar o arquivo de Desmos para outra pessoa ler. Eu posso vir aqui, esse aqui é meu arquivo de Desmos. E aí ele vai entender isso aqui tipo, só como um texto, não vai tentar desenhar isso aqui nem nada do tipo, né? Eu posso fazer uma pasta e é muito bom para quando você está tentando desenhar 20 coisas assim, sabe? Você pode vir aqui e botar tudo dentro de uma pasta. Então eu estou arrastando para aqui, né? E ele vai lá e tá vendo essa linha aqui? Essa linha aqui está dizendo que está dentro daquela pasta ali. Posso dar um nome para a pasta, né? Pasta. E eu vou adicionando aqui coisas. E ele vai, né? Botando aqui dentro e eu posso fechar. E fica muito bom para você organizar se você tiver coisas muito gigantescas, com um monte de conta dentro, né? E se eu clicar nesse símbolo da pasta, tudo que está dentro da pasta aparece e desaparece. Eu posso adicionar uma imagem aqui para o fundo. Eu posso... E tem esse relógio aqui, uma opção avançada, que eu vou falar depois. Deixa eu lembrar aqui o que é. Outros tipos de variáveis, né? Então, eu mostrei expressões, né? E eu falei também de controles deslizantes, né? Eu posso vir aqui e eu posso fazer um ponto, que é... Eu começo assim com aspas e eu boto uma vírgula dentro e eu falo. Boto uma constante, uma variável aqui dentro e falo do ponto 1, 2 e ele desenha ali aquele ponto ali. E eu posso dar um nome por ponto. Eu vou chamar esse aqui de ponto A. Se eu apertar o underline, ele deixa eu fazer ver em subscrito ali, né? Eu posso falar A, B, C aqui, né? Só não posso adicionar mais, que ele fica símbolos assim, que ele fica irritado, né? E eu falo ponto A é isso aqui. E quando eu deixo ele, né, como uma variável, o que eu posso fazer é que eu posso clicar nele e mover esse ponto. E ele muda o valor ali na esquerda. Isso aqui é muito legal para você, se você não gosta de controle deslizante, ou se você quer fazer um controle deslizante que seja 2D, né? Eu posso vir aqui e chamar esse cara aqui de um ponto, né? E se eu quiser depois usar o valor x ou y desse ponto como uma variável, eu posso vir aqui e falar o ponto PA, que era o valor do x dele. E eu posso falar, vou somar 2 no valor do x dele aqui, sabe? E aí ele entende o que eu estou falando. Eu posso vir aqui fazer a mesma coisa para o y e ele entende o que eu estou falando, né? E eu posso também botar o valor de uma variável aqui dentro que já existe. Então, o b era o rolê das parábolas, né? Esse valor aqui. E se eu mover o ponto,
percebe que o B muda, né? Então é um jeito de você transformar isso aqui num controle deslizante. Deixa eu botar, por exemplo, o A como a segunda coordenada, né? Aí aqui ele vai alterar o gráfico conforme eu movo o ponto. Então é um jeito um pouco mais interativo ainda de você falar dos controles deslizantes e transformar as variáveis em pontos em si. Então fica bem divertido de você manipular as continhas, né? Então esse aqui é o ponto, né? Um terceiro tipo, um outro tipo de estrutura de dados que você pode adicionar no Desmos é o chamado de lista. É como se fosse um ponto, mas ele não vai tentar desenhar, né? Eu posso mudar a cor do ponto aqui, né? Esqueci, deixa eu só terminar isso aqui. Eu posso mudar a cor do ponto, né? E digamos que eu só quero que o ponto mova na vertical, ou se quer ele não na vertical, eu posso botar aqui, né? E eu não consigo mover ele para um lado para o outro, só para cima ou para baixo, né? E eu posso também desabilitar o ponto de ser arrastável, né? E aí ele não deixa eu clicar nele e mover, né? É uma opção também. Vou falar de lista, né? A lista, em vez de ser o parênteses, né? Ela começa com, acho que é colchete, né? O nome disso? Sempre esqueço. E aí aqui ele fala, isso aqui é uma lista de 0 elementos. E eu posso vir aqui e adicionar um 1, por exemplo, uma lista de 1 elementos. Vírgula 2, vírgula 3. Posso ir adicionando quantos π por 2 aqui, né? Π ele entende o que é só escrever π e ele entende. O número de Euler também é só escrever E. E aí ele fala, isso aqui é uma lista de 6 elementos. Posso chamar isso aqui de alguma coisa, então eu vou chamar essa lista de L. E aí, se eu quiser falar depois, né, sobre um determinado elemento da lista, eu posso vir aqui e falar, eu quero ter segundo elemento, eu quero o quinto elemento da lista, né, que é o π por 2. E aí eu posso, né, trabalhar com isso aqui, chamar isso aqui de uma função também, né. E aí ele entende também, né. Deixa eu sumir um pouco com esses gráficos aqui, né. Então, isso aqui é listas, né. Tem uma outra coisa que você pode fazer, é que você pode definir listas colossais, assim, de forma implícita. É só você falar, vou chamar isso aqui de L1. Eu posso começar, por exemplo, no número 5, e aí eu boto vírgula, 3 pontinhos, e aí eu boto o número 20, e ele faz aí a lista que vai do 5 até o 20, passando 1 a 1. Isso aqui é uma coisa bem legal, que dá para trabalhar. E aí depois, se você quiser, você pode multiplicar aqui, por exemplo, por 0.5, 0.6, né? E aí os elementos da lista, eles estão multiplicados por 0.6, mas indo 1 a 1. Então ele entende qual que é o intervalo e eu posso manipular, né, qual que é o espaçamento dos elementos da lista, né? Nesse aqui o espaçamento está 0.6, que ele vai adicionando 1 a 1 aqui, né? Só que eu multipliquei esse 1 por 0.6, então a diferença entre, por exemplo, o L5 e o L2, né, é um múltiplo de... esse aqui é a outra lista, né? É um múltiplo de 0.6, né? Então, só para você entender como que você pode mudar facilmente o espaçamento da lista. Você precisa digitar o asterisco para ele fazer esse ponto aqui. Se você não digitar o asterisco, ele não entende direito o que você está falando, algumas vezes. Aqui ele funcionou, mas de vez em quando ele fica todo perdido quando você faz isso, tipo aqui. Ele já não entende o que eu estou falando, eu preciso multiplicar. Oi? Aham. Eu não sei se eu entendi direito. Você multiplicou cada elemento da lista por 0,6 ou agora está contando de 0,6 e 0,6 por 5, 5,6? Eu multipliquei a lista inteira por 0,6, né? Como se, quando eu faço qualquer tipo de operação com o elemento da lista, ele faz ela termo a termo. Então, se eu quiser, por exemplo, somar em todos os elementos da lista, né? Deixa eu fazer uma lista mais simples aqui, que aí eu acho que vai ficar mais claro, né? Então, é uma lista que vai do 1 até o 10, né? Então, o elemento 1 dela, a lista começa no 1, não no 0, né? Acontece em alguns lugares, é o 0.1. Eu posso vir aqui e somar 2 na lista e ele, né, virou 1 mais 2, 3, e multiplicar aqui por 0.5, e ele vai virar 2.5, né? Então ele está mudando todas as operações que eu fizer com uma lista, ele faz ela termo a termo, né? Ok? De nada.
Eu acho que isso aqui já deu um pouquinho desse tipo de estrutura, né? Dá para você também somar pontos, né? Eu não falei isso, mas deixa eu falar de um ponto B aqui. Um ponto B, que vai ser menos 1. E eu posso somar o ponto A mais um ponto B. E ele me dá um outro ponto. Isso aqui funciona com soma vetorial, né? Multiplicação de ponto não é muito bem definido, né? Mas eu acho... Não sei se ele faz termo a termo. Se eu falar de multiplicar... ele não entende o que é. Então eu preciso... Mas eu posso somar, ele faz soma vetorial. Então você consegue fazer manipulação de vetores também em 2 dimensões usando isso, né? Se você quiser falar de vetores em mais dimensões, né? Ele não plota bem, ele não sabe o que é, né? Mas você pode fazer uma lista que tem N elementos, outra lista com N elementos, e você soma as duas, ele vai funcionar aquilo como se fosse um vetor. Por mais que ele não esteja plotando aquilo, você consegue fazer a conta, né? Então, vamos passar para o próximo, né? Tabelas e regressões. Então, isso aqui é uma coisa que... até me preparar um pouco para fazer esse curso, eu nem sabia que o Desmos fazia direito, mas ele sabe lidar com tabelas e fazer regressão linear. Todo mundo aqui sabe o que é regressão? Então você tem um monte de dados, né? Que eles estão dispersos em XY, por exemplo, um monte de pontinho, e você quer achar a função que melhor se enquadra ali. O nome disso é regressão. O método de mínimos quadrados é um método de você fazer regressão, sabe? Tem vários jeitos, né? Por exemplo, quando a gente está fazendo, treinando uma inteligência artificial para, por exemplo, distinguir gatinho de cachorro, né? É uma regressão de uma certa forma, só que é uma regressão que chama de descida de gradiente, o método. E a gente está tentando, né, mudar aquela inteligência artificial para que ela melhor consiga distinguir as fotos de gatinho e cachorro que eu estou dando para ela, sabe? Então, esse dado de você ter um modelo teórico e você querer encaixar ele no modelo prático, chama regressão. E o Desmos, ele tem um tutorial bem legal para fazer regressão. Deixa eu ir fechando aqui as coisas. Só uma pergunta. Claro. Eu não consegui criar o ponto aqui. Porque se o A... você colocou P e A, o A ficou pequenininho, acho que daí indicou que é o ponto A. Eu coloco PA que ele não faz. Posso ver? Acho que... Deixa eu colocar. Entendi. É porque ele não entende Não é possível termos com múltiplas letras, né? Você precisa fazer o subscrito aqui. Você aperta Shift, underline e... sim, entendeu? Entendi. Deixa eu só mostrar para todo mundo aqui, né? Se eu escrever, tentar falar que ABC, por exemplo, é o número 1, ele não entende, porque ele entende que o A é uma coisa, o B é uma coisa, o C é outra coisa. Ele não entende tudo isso aqui como sendo só um objeto. E ele fica, quem que é o A, quem que é o B? Você está tentando definir os três ao mesmo tempo, né? E aí, se eu quiser fazer alguma coisa desse tipo aqui, eu preciso apertar o underline, né, que é bem ali na tecla de menos, você aperta Shift aquilo, né? Ele vem aqui, ó, e olha onde está o cursor. Está na frente da letra, se eu apertar o Shift com underline, ele desce. E aí eu posso vir aqui e falar, tipo, e aí eu posso escrever bastante coisa aqui e aí ele entende. Entendeu? Então, você pode ter uma gama maior de variáveis fazendo esse tipo de coisa, em vez de só ter os 24 letras do alfabeto. Não tô ficando sem ar. Bem, se você vier aqui em ajuda, né? E você clicar, tem esses tutoriais aqui que são bem legais. Tem um tutorial de tabela e um tutorial de regressão. Eu vou clicar no de regressão, que eu acho mais legal, né? E aí ele abre esses guiazinhos aqui, ó. Ele fala, acesse o Google Docs e copie e cole dados de amostra. E ele me deu uma amostra aqui. Isso aqui é acho que é um dado experimental de alguém que jogou uma bola para cima, sabe? E ela descreve uma parábola em x e y. E ele pegou as fotos, né, pontos diferentes da parábola e me dá aqui, né, é uma bola de basquete aqui. E aí eu posso dar Ctrl C nesses dados aqui. Isso aqui é o Google Sheets, né? Se eu vier aqui e der Ctrl V, ele automaticamente entende
os dados que eu botei. E ele chama esse aqui de x1, x2 e y1, né? Eu posso mudar o nome disso se eu quiser. Mas aí ele fica, incrível, adicione um novo item. E ele pede para você vir aqui adicionar uma expressão, que é uma linha qualquer, né? E aí ele ensina como é que você faz regressão. Então, eu tenho o m aqui, que é uma variável não descrita, e o b é uma variável não descrita ainda, sabe? Mas o x1 e o y1 são as linhas e as colunas dessa tabela. Então, se eu escrevo y1 e aí eu boto o tio mx1 mais b, ele vai lá e tenta ajustar uma reta naqueles dados ali. E aí ele dá aqui algumas estatísticas, né? Não vou falar em detalhes disso, né? Mas isso aqui tipo, é como se fosse tipo o erro, né? O erro, e ele fala qual que é o parâmetro m e o parâmetro b que melhor se ajusta nisso, né? E eu posso também, se eu quiser, ele plota o erro aqui, e aí ele adiciona uma linha aqui na tabela que é E1, e é o erro daquela primeira, a diferença, né, da reta pros pontos, né, o resíduo. E eu posso vir aqui e adicionar um modelo melhor, né, porque a gente sabe que se a gente joga alguma coisa para cima, isso se comporta como uma parábola, né, e não uma reta, né. E aí se eu adicionar aqui, eu esqueci do 1 ali. Aí, ele ajusta uma reta pelos pontos, fazendo a trajetória da parábola. E eu posso plotar aqui o resíduo, né? Ele me dá aqui os valores, né? Do A, B, ou do H e do B que ele usou, né? E aqui tá o erro bem pequenininho embaixo, né? É uma coisinha legal, não sabia que o Desmos fazia isso. Não brinquei muita coisa com isso, eu já vi gente brincando quando eu pesquisei, mas se alguém... Oi? Ele gera PDF ou não? PDF? Acho que não. Salvaria? Ou... Ele salva PNG. Se eu vier... eu acho que é aqui, nesse botão aqui, ele dá pra você compartilhar o link e exportar. Dá pra imprimir também. Acho que se eu imprimir, dá pra eu salvar como PDF, né? É. Eu posso salvar como um PDF aqui. Mas... e se eu quiser exportar, né, ele dá algumas opções aqui, né, de como que você faz. Eu posso mudar aqui os detalhes. E ele salva em PNG a imagem. Ele faz bastante coisa, mas é tudo muito simples, sabe? Tipo... Não, que a gente tá comentando aqui, tem lá, nos inícios do experimento, tem coisas que a gente tá... Sim. Melhor usar o Uhum. O problema de você usar o Desmos para experimental, né, é que pelo menos quando a gente usa em física, né, quando a maior parte das pessoas está falando de regressão, eles não estão considerando a incerteza dos dados que você tem. E é uma coisa que a gente precisa lidar bastante na física, né. Então, você vai ter que fazer uma manipulação para fazer o ajuste, né, considerando que os dados têm erros diferentes, né. E o professor às vezes quer que você plota isso, né, o erro do seu dado. E o Desmos, ele não tem uma funcionalidade para isso, então Encara como um número exato. Entendi. Se você procurar livros que não são focados em ciências exatas sobre regressão ou de estatística, a maior parte das pessoas estão falando de dados sem erros. Então, a diferença é que, pelo menos quando a gente fala, né, de estatística para física e estatística para outras áreas, é bem diferente. O foco em teoria de erros é bem pequeno fora da física, sabe? E de ciências exatas. Bom... Aí, falar algumas funcionalidades a mais, né? Restrições, funções pessoais. Não sei como que traduz função pessoais, alguém sabe? Em partes, né? Vocês sabem que... Deixa eu... Por partes? Não sei se alguém já viu isso aqui, mas por exemplo, eu posso falar de uma função aqui, θ de x, e aí eu abro um parênteses aqui, né? Eu falo, se x eu falo que ela é 1 para x maior ou igual a 0 e 0 para x menor que 1, que 0, né? E aí eu defini ela, tipo, em uma parte ela é essa função aqui, uma parte do domínio real ela é uma função, na outra parte ela é outra função, né? Em inglês chama piecewise, eu acho que em português é por partes, né? E aí eu vou falar de coordenadas polares, funções paramétricas e implícitas, né?
Vamos lá. Então, digamos que você plota aqui uma função, por exemplo, x², mas você não quer a função x² em todo o plano real, você quer só em um pedaço dela. Eu posso adicionar chaves, né? Então, até agora eu usei parênteses para ponto, usei colchetes para lista e chaves vai falar de restrição. E aí eu posso falar, eu quero só para o x maior que 0, não quero o x menor que 0. E ele vai lá e entende, só vou plotar essa função para tal valor. Eu posso adicionar outra condição aqui, por exemplo, e ele plota entre 0 e 1, né? Deixa eu dar um zoom ali, né? Então tá aqui a parábola só entre o valor de 0 e 1. Posso botar, por exemplo, xa aqui, né? E aí você vai ver a função só entre 0 e 1 conforme eu mudo ela aqui, né? Isso aqui é restrição, é bem simples, né? Acho que eu posso falar de algumas coisas mais complicadas, tipo, digamos que eu quero que x² esteja entre 0 e 1, ou x² menos 2 esteja entre 0 e 1. Deixa eu ver para onde que essa função foi parar. Ah, tá ali, né? Aí, sei lá, se eu mudar aqui, talvez ela mova. E ela tá flicando ali porque de vez em quando é bem definido no negativo e de vez em quando não, né? Então, é isso. Restrições. Funções piecewise. Da mesma forma que a gente definiu, né, condição para a função existir, o domínio dela, usando essas chaves, a função piecewise vai funcionar da mesma forma. Então, o que eu vou fazer é que deixa eu apagar esse carinha aqui. Eu vou vir aqui e falar que a função f de x, eu abro chaves, para x maior que 0, ela é 1. Eu vou falar dessa função aqui, θ, que eu falei, né, que chama função step, né, de função de passo. Então, para o x maior ou igual a 0, ela é 1. E para o x menor que 0, ela vai ser 0. Então, é uma função que tem um look, assim, como se fosse um degrau, né? Então, primeiro eu escrevo, né, a condição, que é o x maior ou igual a 0, 2 pontos, e aí eu falo da função. A função é 1. E aí depois eu falo de x menor que 0, 0. 2 pontos, né? E 0. Um outro tipo de função, por exemplo, só para mostrar que não precisa ser constante, né? Um outro tipo de função, né, que é bem usado, você fala de aprendizado de máquina, é o ReLU, né? Que é em maior ou igual a 0, ela é x, e no menor ou igual a 0, ela é 0, né? Um outro jeito de você definir essa mesma função é você falar que ela é o máximo entre x e 0. E aí você vai ver a mesma função, né? Então, uma em cima da outra aqui. Porque você para pensar, né? O x, ele é uma função assim, e o 0 é uma função que vai aqui, né? Então, nessa parte aqui, no x menor que 0, o 0 é maior. Porque a função o x é negativo. E aí, quando o x é positivo, o x é maior que 0. Então, ele plota, né, só essas duas partes da função aqui. Eu posso vir aqui e falar de coisas bem mais complicadas, né? Então, eu posso falar, sei lá, de xa aqui, né? E aí, o xa não é bem definido na parte negativa, né? Porque fica exponencial de um número negativo, nem sempre isso é bem definido. E aí, eu posso falar de, por exemplo, menos x aqui, né? Então, a função fica assim. E aí você pode brincar do jeitinho que você quiser. Posso mudar o domínio aqui, então, sei lá, para o x menor que a, ela fica menos x, né? Só que essa condição aqui está mais forte, porque o a é positivo, né? Então a parte do x menos a, x menor que a, e o x maior ou igual a 0 está colidindo uma com a outra. Como é que ele decide qual das duas condições ele vai fazer? Ele escolhe a que vier primeiro. Se as condições colidem, ele faz a primeiro, né? Então, primeiro ele vê que o x maior ou igual a 0 e depois ele vê que o x é menor que a. Se eu trocar a ordem disso daqui, ele vai entender outro jeito de você definir essa mesma função, né? Então, acho que o exponencial ficou muito grande. Deixa eu mudar o valor do a aqui. Aí, tá vendo? Ele veio lá de cima para se encaixar aqui. Então, e dá para você deixar buracos, né, no domínio da função usando esse tipo de brincadeira.
Agora que eu acho que eu já dei um pouquinho de função, né, definida em partes, vamos falar de coordenadas polares, né? Então, acho que a maior parte das pessoas aqui não está familiar com isso, né? Acho que Física 1 vocês acabam vendo, né? Alguns professores são masoquistas. Então, a ideia das coordenadas polares é você chamar, né, o componente x de um r cosseno θ e a componente y de um r seno θ. Então, o que isso é? Se eu vier no xy aqui, e eu pegar um ponto aqui, em vez de eu usar, né, onde ele bate no x e no y, eu uso o ângulo que esse ponto aqui faz com o eixo x, né, e a distância dele aqui até o ponto, né, da origem até o ponto. Então, eu posso vir aqui e definir funções em coordenadas polares. Eu vou usar r e θ. Eu acabei não falando isso, mas se você escrever, tipo, alfa, né, ele desenha o alfa, o beta, acho que nem todo, acho que gama já não tem aqui, né? Mas θ ele tem, e ele entende como sendo da coordenada polar. Então eu posso vir aqui e eu vou falar, eu quero θ igual a π, por exemplo. Θ menos π igual a 0. Ele não entendeu aqui. Ok, vou falar R igual a 1. Aí ele entende que é um círculo que é para fazer, né? Eu posso vir aqui e falar R igual a θ, e eu não sei se vocês já viram isso, mas acho que chama espiral de Aristóteles, né? Então, a distância, né, do zero até o R aqui, nessa função aqui, ela é o ângulo θ, né? Então, ela vai se espiralando assim para fora, né? Fica bem legal. É o ângulo θ na medida do eixo x até o zero. Então, tipo, se você perceber bem aqui, né? Ele começa com o saindo do zero, né? Então, o R igual a zero, o θ igual a zero é o ponto, né? E quando você bota um infinitésimo para a direita, ele sai por essa direção, né? Eu posso vir aqui, né, e falar de R igual a seno de θ, e ele printa isso aqui curiosamente. Tem algumas figuras bem legais que você pode fazer brincando com coordenadas polares aqui, né? Se eu não me engano, o secante de θ fica uma reta. Fica uma reta. Eu posso botar aqui um ângulo C, né? E um outro B aqui. Então o C... não é B, acho que é um B aqui, isso. Então o que está acontecendo aqui nessa função é o seguinte: em coordenadas polares, R igual a secante vira uma reta. E aí se eu mudar o C, né, eu mudo a defasagem aqui e ele roda essa função aqui ao redor. Se eu imaginar, deixa eu botar R igual a 1, ele roda ela aqui ao redor desse círculo aqui, né? E aí se eu vim aqui e colocar deixa eu fazer R igual a B, e eu mudar o raio desse círculo aqui, o negócio na frente, ele muda a distância que essa reta tá da origem, né? Tangencia o círculo? Tangencia o círculo, né? Porque quando secante, né, é 1 sobre cosseno θ, né? E aí quando o rolê aqui dentro, né, que quando θ é igual a C, né, fica secante de 0, que é 1 sobre cosseno de 0, que é 1. Então esse valor aqui é justamente beta. E aí o cosseno, ele está limitado entre menos 1 e 1. Né? Ele nunca sai desse valor. Então 1 sobre cosseno, ele está limitado de 1 para mais infinito e de menos 1 para menos infinito, né? E aí você vê que ele fica, né, com raio bem maior do que que 1, né? Então o raio dessa curva aqui, né, fica sempre maior do que o B. Muda o C rapidinho. O segundo ele roda. Sim, Entendeu? É uns gráficos bem básicos em coordenadas polares, né? Só que, tipo, a função secante vocês já viram possivelmente vocês já viram em
como é que ela fica, né, no cartesiano. Só que ela fica... Essas funções trigonométricas ficam bem legais em coordenadas polares, né? Porque, pô, trigonometria tem tudo a ver com ângulo, né? Dá pra mudar, eu tenho no setup aqui que dá pra mudar o plano ali pra polar, isso? Não. Aqui, né? Mas é só a grade, é só visual, né? Aqui, né? Aí você... É isso aí. Bem, isso aqui foi polares, né? Então você pode brincar com o R aqui, pode, sei lá, acho que um que fica legal é que R sendo θ, né? Eu posso vir aqui e botar um A. E deixa eu somar um determinado valor aqui também. Então eu vou falar A, B seno θ menos C. Deixa eu botar o θ menos C aqui. Mais D, né? Aí deixa eu ir apagar tudo aqui. Esse cara aqui fica interessante, eu acho. Se eu botar... Deixa eu botar o seno zero aqui. E aí, se eu mudar o D, né, ele fica fazendo umas formas interessantes aqui. Então, o que você pode parar para pensar é que, conforme eu estou rodando aqui, né, ele está tentando encaixar um seno ao redor do plano, né? Então, ele está rodando aqui e está tentando desenhar o seno fazendo assim. Se eu mudar o beta, quando ele é um número que é irracional, ele fica geralmente um rolê bem... Fica rodopiando assim várias vezes, né? Mas se eu botar um número inteiro, ele fica um gráfico bonitinho. E aí você pode vir aqui e mudar a amplitude, né? E eu posso rodar ele assim, né? Me dá pra brincar isso aqui. Eu acho que é uma coisinha, uma atividade bem divertida pra fazer, né? O Desmos, acima de tudo, é diversão. Vamos lá. Função paramétrica. Eu acho que vocês talvez já tenham visto, né? Em Física 1 isso, mas talvez o professor não tenha chamado de função paramétrica. Eu posso... Se eu falar da trajetória de um corpo, geralmente a trajetória de um corpo ela não é x em função de y ou y em função de x. A gente fala da posição do corpo em função do tempo, né? A gente não fica falando em função de outras coisas. Então, se eu vier aqui e eu quiser falar do vetor, né, da posição de uma partícula em função do tempo, eu falo que o x varia com o tempo, por exemplo, com t, e o y varia com t mais 1, por exemplo, né? Então, eu estou definindo as componentes x e y dessa função em função do tempo, né? Um outro jeito de escrever é assim, né? X de t é t com t mais 1 aqui, né? Então, é um vetor que depende de t. Aí eu posso definir... Não sei se ficou claro isso aqui, né? Então, para pensar, por exemplo, que o plano XY, né? Não estou variando... Normalmente a gente faz gráfico de x em função do tempo. Em função o y em função do x, né? Eu vou fazer um gráfico agora que ele vai ser x e y, então a posição real da partícula, mas ela variando conforme o tempo muda, né? Então, acho que se eu só escrever vai ficar mais simples de entender aqui, né? Eu vou falar de um ponto aqui e, em vez de usar... Então, isso aqui é um... Deixa eu chamar de A aqui o parâmetro do tempo, por exemplo, né? Então, esse carinha aqui é um ponto. Então, quando A é igual a 1, esse ponto é o ponto 1, 2. E se eu mudar o A, esse cara é um ponto diferente. Isso é uma reta, no caso, né? Ele está viajando numa reta, esse ponto, né? E a ideia é que, em vez de eu desenhar, né, só o ponto, eu vou desenhar o ponto para todos os valores de t. Ou para um t variando no intervalo. Então, eu quero fazer o gráfico da reta por trás dessa trajetória dessa partícula aqui, né? Eu posso fazer, por exemplo, ela vai andar em seno de A, e ela vai vindo aqui e vai fazer uma trajetória como se fosse um pontinho passeando assim, né?
Então, eu quero desenhar isso. Para você fazer isso, você precisa do que é chamado de... Isso aqui é uma função paramétrica e eu preciso que ele entenda isso como uma função paramétrica e não só como um ponto constante, né, que eu estou com variável lá dentro. Para você fazer isso, ele só aceita um tipo de variável, que é o t. Eu preciso chamar de t para falar de qualquer função paramétrica. E aí eu dou o intervalo aqui embaixo, né, de qual que o t varia. E aí eu estou falando do t variando de menos 10 a 10, por exemplo. E aí ele vai me plotar todos os pontos que variam assim, né? E aí é assim que você define função paramétrica no Desmos, é falando de vetores assim. Deixa eu botar só o t mais 1 aqui, por exemplo, e aí ele entende como a reta, entendeu? E aí cada ponto da reta, para um valor diferente de t, ele me dá o x e o y. Isso aqui geralmente é muito bom, porque aí eu consigo, por exemplo, se eu quiser... na física, né, as funções espaciais, elas não estão x em função de y, né? É x em função de t e y em função de t. São duas funções juntas, né, que definem não, né, o x de t e o y de t, duas curvas, mas quando t é igual, ela vai lá e me plota, né, o ponto, em específico no espaço das duas, né? Então, deixa eu só vir aqui desenhar algumas funções aqui, só para ficar... brincar, né? Então, tem essa aqui, né? Uma coisa legal que dá para fazer com função paramétrica é que eu posso pegar um ponto PA, que vai ser 1, e um ponto PB, que vai ser 2, 2, né? E aí o que eu posso fazer é que eu posso tentar fazer uma trajetória que vai do ponto A até o ponto B. E aí eu vou fazer isso no que é chamado de interpolação linear. Eu vou pegar o PA e eu vou multiplicar ele por T. Então ele está saindo da origem e indo até o ponto PA, né? Para cada... Você pode pensar, tipo, quando T é 0, né, eu estou saindo da origem. E aí conforme eu vou adicionando, eu estou adicionando um vetor que vai indo na direção do T, né? Se eu botar um outro limite aqui, né, ele pode extrapolar esse vetor. E se eu posso botar um aqui, né, um outro valor, e ele parte de pontos diferentes, né? Mas isso aqui a rigor é a reta que passa pelos dois. Vou deixar entre 0 e 1. E aí, se eu adicionar aqui o PB 1 menos T, ele me plota o valor, né? Em vez de partindo da origem, partindo do ponto B. Então ele está saindo do ponto B e indo até a origem e fazendo uma interpolação linear. Eu não sei se você já ouviu falar, tem um rolê que usa isso que é bem legal, chama curvas de Bézier. Alguém já ouviu falar? Não, né? Deve ser um rolê muito específico, então. O computador, ele quer fazer fontes, né, para desenhar tudo na tela, né? Então ele quer desenhar como que funciona a letra A, ele está fazendo uma curva ali com uma certa matemática que diz para ele como que a letra A aparece. Não é uma imagem fixa de pixel por pixel que ele tem salvo. Ele tem salvo equações matemáticas que falam como que aquela letra A é desenhada em qualquer resolução que você quiser. E isso aqui, como é que você fala então? Como que eu vou definir o... Calma lá que eu tô ficando sem ar. Como que eu vou definir a função indo do ponto A até o ponto... vou definir uma curva geral que passa por vários pontos, assim, sabe? Um jeito de você fazer isso, que é o jeito que o computador usa, é usando o que é curva de Bézier. Que a ideia é, eu fui de um ponto até o outro numa interpolação linear, mas eu quero fazer uma trajetória que sai curva. Então a ideia é que eu vou juntar diferentes interpolações lineares e eu vou fazer uma interpolação, por exemplo, se eu juntar duas interpolações lineares, eu faço uma interpolação quadrática. E eu posso fazer uma cúbica. E essa estratégia de você indo para qualquer número de polinômio que você quiser, chama a função de Bézier. Deixa eu só desenhar uma aqui, por exemplo. Então eu vou chamar isso aqui de f de t. Então é uma função que vai do ponto A até o ponto B. Eu vou pegar uma outra aqui que é o ponto C.
e botar um 1, né? E eu vou chamar de g de t. Então, a função f é uma interpolação linear entre o ponto A e B, e eu vou fazer uma interpolação linear entre o ponto B e o ponto C. Então, é a mesma coisa aqui, só que em vez do A por B, do B por C, né? E aí eu vou fazer uma interpolação entre interpolação linear. Então, eu vou multiplicar por t mais g de t, 1 menos t. Essa brincadeira aqui, acho que vocês talvez já reconheçam isso de talvez alguém que mexeu com web design, função vetorizada em Photoshop, CorelDRAW também, tem uns programas que fazem isso, né? Isso aqui é uma parábola, né? E eu posso definir essa parábola usando esses 3 pontos, né? E não só parábola, eu posso vir aqui falar de uma função, no polinômio cúbico que vai entre quaisquer pontos, né? Eu posso trabalhar com isso indo interpolando. Eu posso fazer essa interpolação aqui, né? Eu posso chamar isso aqui de um K de T, e aí eu tenho salvo uma interpolação quadrática. Eu posso ir juntando interpolações, fazendo isso N vezes, né? Isso aqui chama função de Bézier. Desculpa se ficou complicado do nada, né? Mas é um rolê que as fontes no computador, quase tudo que o computador desenha, ele desenha sabendo isso. Em jogo, quando você vê em filme, sabe, uma câmera voando assim numa animação, tudo é definido usando esse tipo de objeto matemático que chama curva de Bézier. Se escreve assim, se alguém quiser. Bézier. Tem um acento aqui que eu não vou escrever, não sei. Assim, ó. Bézier. Aí quem quiser, procura depois aí. Eu vou ficar tangenciando vários assuntos assim, tá? Tá bom, função paramétrica eu acho que já deu aqui, né? Vocês podem botar tudo em função de t e dizer o intervalo. E aí, função implícita. Então, normalmente, quando a gente está manipulando algebricamente alguma equação, a gente tem uma expressão que é um horror, que depende, por exemplo, de x e y, então pode ser x² raiz de x mais y ao cubo igual a 2, sabe? E aí, um questionamento que acontece é, como eu resolvo essa equação? E aí você fala, o que quer dizer resolver, né? Objetivamente, o que é resolver uma equação, né? É você conseguir arranjar essa função aqui, y, como sendo função de x, ou x como sendo função de y. Eu posso resolver em x ou resolver em y, ou em qualquer número de variáveis. Isso aqui é a definição matemática do que é você resolver uma equação, né? Só que a questão é que nem toda equação dá para ser resolvida, sabe? E às vezes quando você resolve uma equação, você só resolve uma parte dela e ela tem várias partes, entendeu? Por exemplo, um exemplo bem simples que a gente está habituado, né? Eu posso pegar a equação do círculo, que é x² mais y² é igual a 1, isso aqui me desenha um círculo. E aí você fala, vou resolver isso em função de y. Um jeito de resolver isso é eu posso encontrar, passo o x² para cá e faço a raiz quadrada dos dois lados. E aí fica 1 menos x². Só que essa função aqui, ela é sempre positiva. Isso aqui é um número positivo, a raiz do número positivo é positivo, né? Então, y é sempre positivo. Mas o círculo, ele vai para o negativo também, né? Ele tem uma parte do domínio dele aqui que é negativa. E não está sendo contemplado isso aqui nessa função. E aí, a outra parte do círculo é o menos 1 menos x². Então, normalmente, quando você tem uma equação que é complexa, assim, não complexa no sentido de números complexos, complexa é tipo bem convolucionada, cheia de um monte de termos, sabe? Tudo para lá e para cá. Ela seja difícil você resolver, e se você resolver, às vezes você só resolve para uma parte do domínio dela. Você não resolve para tudo, sabe? Então você vê que deixar funções desse jeito aqui é muito mais geral, sabe? E a ideia é, será que existe uma função que eu consiga resolver? Isso aqui é chamado de função implícita, né? Então, você pode pensar que tem uma função implícita aqui e outra função implícita aqui, quando você fala do círculo.
E eu não preciso vir aqui no Desmos, né, e só falar de uma parte da outra. Eu posso, em vez de botar coisas em função de x e y, eu posso botar x² menos 2x mais y igual a 1, por exemplo. E eu posso botar y², y³, por exemplo, e aí ele vai entendendo aqui como fazer esses gráficos, que eles normalmente ficam coisas bem horrorosas, sendo de xy, por exemplo. E aí são coisas que são normalmente muito difíceis de você resolver, sabe? Tipo assim, às vezes nem tem uma resolução que é legal, sabe? Deixa eu botar, sei lá, exponencial de x aqui, mais y, x² mais... Eu vou zoar um monte isso aqui, só para mostrar que coisas bem zoadas, às vezes que você nem consegue resolver. Botar uma gaussiana aqui, então. E aí, fica esses negócios aí, né? E você pode botar isso aqui no Desmos, né? E você não precisa, né, sacar. E aí, digamos que você está tentando resolver uma equação, você fez aqui toda uma manipulação maluca, assim, para chegar nesse negócio e você quer saber, pô, será que eu resolvi? Uma coisa que eu normalmente faço, e até mexendo umas coisas da minha EC, é que eu boto essa equação aqui e ela vai lá e plota. E aí eu acho uma função implícita. E eu vou lá e tento, tipo assim, escrevo a função implícita no Desmos e eu vejo se, uma encaixa na outra, sabe? E eu sei, então eu resolvi certo a minha manipulação algébrica. Eu não precisei, né, fazer tudo. Isso aqui é uma coisa que parece bobo, mas é bem matematicamente complicada, sabe? E eu recomendo, toda vez que vocês forem definir função implícita no Desmos, passa todos os termos para a esquerda e aí faz igual a 0. Que aí ele não tem problema de ambiguidade, de vez em quando ele não entende o que você está tentando falar. Se você escrever desse jeito, ele sempre vai entender o que você está falando, sabe? Então é isso aqui. E aí eu vou discutir então um pouco o que é uma equação. Vou dar uma... Que horas são? Putz. Eu acho que dá tempo um pouco. Então, a gente tem um objeto matemático que é bem frequente, que é um conjunto, né? Um conjunto, ele é uma coletânea de vários elementos. Eu acho que a gente acaba usando isso meio ingenuamente, sem saber a definição certinha, né? Mas o que é fundamental sobre um conjunto que a gente entender é que ele fala de objetos e ele tem uma relação que é muito bem determinada, que é um objeto ou pertence ao conjunto ou não pertence. Ele divide, então, tipo, o espaço de todos os objetos que existem entre tá lá dentro dele e não tá. Não tem nenhuma ambiguidade com relação a isso, sabe? E tem um axioma de conjuntos que chama axioma de esquema de seleção, que é esse aqui, que eu acho que é interessante, que é, se você tiver uma proposição bem definida, ou seja, que ela é ou verdade ou falso e não tem nenhuma ambiguidade com relação a isso, então existe um conjunto de todos os elementos que satisfazem aquela equação e também tem os que não satisfazem, né, por exemplo. E aí, por exemplo, se eu falar dos meus amigos fosse uma coisa que é bem definida, né, quem é meu amigo, quem não tem uma ambiguidade com relação a isso, eu teria o meu conjunto de amigos. E você pode falar, mas e aquele amigo seu lá, sabe? Tipo, e aí, sei lá, você tem aquele negócio, você vê, não é uma proposição bem definida, sabe? Eu preciso conseguir separar tudo entre tá ou não tá, e para isso eu preciso de proposições bem definidas. Então, digamos que eu tenha, né, ali meus conjuntos de amigos, tem a Ana, João, Pedro, Maria e Raquel. E aí, uma relação de um conjunto A é um subconjunto de A cartesiano A. Vamos lá. Então, o que é A cartesiano A? Se você vier aqui, e eu já vou desenhar isso aqui como se fosse um gráfico, né? Então eu tenho a Ana, João, Pedro, Maria, Raquel. Nenhuma letra repete. E aí eu vou aqui botar Ana, João, Pedro, Maria, Raquel. Eu vou ter um elemento aqui, que é o par ordenado Ana, Ana, o par ordenado João, João, o par ordenado Ana, João, João, Ana, Pedro. Aí vocês entenderam. Esses elementos aqui, que eles são um de cada, eles são o cartesiano, né? Então você pode pensar
que quando a gente está falando pelo menos de números reais, eu tenho a reta real e eu faço a reta real cartesiana com outra reta e eu tenho pontos 1, 2, pontos pi raiz de 2, sabe? E isso forma para mim um plano. Esse é o jeito que os matemáticos lidam para construir, né, objetos de mais dimensões, né? É só você sair fazendo cartesiano assim e, sei lá, quando a gente fala de física em 5 dimensões, sabe? É um rolê que é ultra zoado, por matemática é só falar de um x, y, z, w, k, sabe? Aí você fala disso aqui, 5 dimensões simples, sabe? Então uma coisa que é muito mística para um físico, para um matemático é bem simples de lidar. E aí, quando a gente vai lá e fala de uma relação, é um conjunto que pega uma parte desses elementos aqui. Então eu vou pegar uns elementos aqui, esse aqui, ó, é uma relação, é um subconjunto aqui, né? Então um exemplo que eu dei eu chamei uma relação chamada namoro, e ela tem Ana, tem os elementos Ana Maria, Maria Ana, Pedro Raquel. Então o que é isso, né? Se eu vier aqui e deixa eu pegar em outra cor. Então eu tinha Ana Maria, Maria Ana e Pedro Raquel. Pedro Raquel aqui, né? Então tinha esses elementos aqui na relação. É um subconjunto desse plano, né? Então quando eu pego aqui, eu junto vários subconjuntos, né? E você pode perceber, né, que pelo menos quando a gente fala de namoro, né, uma pessoa geralmente namora a outra e a outra é namorada por essa pessoa, né? Mas se você perceber aí, o Pedro namora a Raquel, mas a Raquel não namora o Pedro, nesse conjunto aí. Então, relação tem um pouco mais de generalidade, né, do que você pode fazer, né? Maria não é a mesma coisa que Mariana também. Eu poderia também, por exemplo, falar de um trisal, falar, tipo, a Ana aqui namora o Pedro também, sabe? E o Pedro namora a Ana, sabe? Pedro namora a Ana. E aí isso aqui seria, não um trisal, né, mas um diedro, né? Tipo, tem aqui e aqui, né? A Ana namora 2 pessoas. Então dá pra você... É um formalismo matemático que é bem geral. E você vê que, tipo, um monte de coisa você consegue definir usando relação, sabe? E, em particular, um tipo de relação que é bem legal é a função. Quando a gente fala de função matemática, o que ela é? Ela é uma relação, um subconjunto, né? Eu acho que isso é bem óbvio quando a gente fala que é um subconjunto do plano, né? Quando a gente fala de uma função real. E essa função, para todo x em A, então eu vou pegar, esse aqui é o x, né? Existe um elemento em y, e esse elemento em y é único. Então, o João teria que ter alguém aqui, né? Raquel também teria que ter alguém, e a Ana não poderia, né, namorar 2 pessoas, nem o Pedro, né, namorar 2 pessoas. Isso aqui seria uma função. É um tipo específico de relação. Então, se você pensar no namoro, né? Se eu tenho um grupo de pessoas, né? Se a relação de namoro nesse grupo de pessoas é uma função, então toda pessoa namora e toda pessoa namora só uma pessoa. Seria o que distingue, por exemplo, uma relação muito maluca de como que as pessoas namoram de uma relação mais comportada, né? E o que acontece com a função é que eu consigo sempre perguntar, né, dado um elemento, qual que é o outro, né? Qual que é a pessoa que namora essa, né? Ou a pessoa que essa namora. Em Y ele pode... Oi? No caso, em Y ele pode ter de 2x igual o Pedro ali no Y tem tanto do A quanto do R. Isso é permitido, né? Quando a gente fala de função. Aí é injetividade, né? Que é essa condição aqui, né? Que f de x igual a f de y. Isso aqui implica que x igual a y. Isso aqui é injetividade, né? Então, e injetividade é uma condição fundamental para você falar de função inversa, né? Se você consegue inverter a função ou não. E exemplos, né, de relações que eu acho que vindo mais pé pro chão aqui, né, que são importantes, né?
Uma desigualdade, né, ela é uma coisa que lembra daquele rolê dos conjuntos? Ela é uma coisa que é bem posta. Um número ou é menor que o outro ou não é. Não existe nenhuma ambiguidade com relação a isso. É ou verdadeiro ou falso. Então, eu posso pegar aqui a condição, né? A proposição é A maior que B, né? Pelo menos para número real isso é bem definido. Então, eu posso pegar uma desigualdade, que eu falo que, por exemplo, f de xy, f de x é maior que g de y, e isso aqui é muito bem definido. Então, quando eu faço uma desigualdade, eu escrevo x² mais y² menor que 1, né, que é o interior de um círculo unitário, isso aqui está muito bem definido. E é então uma relação. Um outro tipo de relação é o que é chamado de identidade, né? Então, todo objeto se relaciona consigo mesmo, mas ele nunca vai se relacionar com nenhum outro objeto. Então, se eu pegar a reta, né, o plano real, tem uma outra reta aqui que é a identidade, né, que é o y igual a x, que eu ainda não defini o que é igual, né, mas ele está muito bem definido, porque todo objeto está relacionado com ele mesmo. Aí, a partir da identidade, eu posso pegar uma função e aí eu denoto o f de xy igual a 0 como sendo a relação do ponto xy, tal que o ponto f de xy e 0 está na identidade. E aí eu peguei uma relação, que é a identidade, e a partir dela eu construí a ideia de igualdade. Então, toda vez que a gente escreve uma equação, a gente está falando desse tipo de objeto aqui. Aí eu vou tangenciar um pouco, né? Mas tangenciar não, eu só vou dar um pouco que a gente está com tempo curto. Mas esse tipo de relação aqui, ele tem um monte de propriedades muito interessantes, porque o que acontece é que a identidade ela é simétrica. Então, eu posso trocar o A com A e continua valendo. E aí, isso aí adiciona nessa operação que é o f de xy igual a 0, a propriedade de que eu posso trocar os dois. Que é uma coisa que não é trivial. Na identidade isso é trivial, mas para um outro objeto matemático que pode ser uma equação com outra equação aqui, uma função aqui com outra função aqui, não é evidente que um seria igual ao outro. Esse tipo de propriedade esse tipo de propriedade matemática é tudo herdado da identidade. E aí você vai ter o que é chamado de relação de equivalência, que são o que é matematicamente chamado de objetos que são em algum sentido idênticos, né? E é meio que interessante porque quando a gente fala deixa eu respirar aqui. Quando a gente fala de equação, é meio óbvio, né, que elas vão ter essas propriedades, né? E aí a gente consegue falar do que é igual. Mas aí você, de repente, está fazendo alguma outra matemática muito maluca, sabe? Falando de rotação e um monte de coisa, sabe? E aí você fala, tipo, pô, mas essas questões aqui, elas satisfazem aquelas propriedades que eu tinha para a relação de equivalência, né? Satisfazem as mesmas propriedades que eu tinha por igual. Então, nesse objeto matemático muito maluco que eu estou falando agora, eu tenho uma ideia idêntica à ideia de igualdade. Isso é chamado de relação de equivalência, vocês podem pesquisar depois. Por exemplo, quando a gente fala de um triângulo, né, que é semelhante a outro triângulo, né? Então eu posso falar de lado, 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 né? O que é um triângulo ser semelhante a outro triângulo? Isso é uma relação de equivalência, né? São duas coisas. A é sempre igual a A, se A é igual a B, B é igual a A, e se A é igual a B, B é igual a C, A é igual a C. São três propriedades que definem o que é uma igualdade. Até num sentido mais geral do que só, né, números. E aí aqui eu vou dar alguns exemplos, né? Não sei se alguém conhece o Reddit, né, mas é uma rede social de fórum, né, e o Reddit do Desmos, eles têm vários projetos que as pessoas fazem, você pode tirar dúvida lá, é bem legal, né? E deixa eu vir aqui, eu vou mostrar alguns projetos que eu fiz, só para dar de exemplo, né? Eu tenho, sei lá, isso aqui é quando eu estava aprendendo a Desmos, né? No início eu comecei a usar Desmos quando eu estava fazendo Física 2. Então dá para ver aqui até a data, 26 de outubro. Aqui é uma função maluca que eu fiz aqui, né?
E aí elas são desigualdades, né? E aí desenha esse padrão aqui que é bem interessante aqui. Sei lá, eu tava começando a brincar, né? Aí aqui tem a distribuição de Maxwell-Boltzmann que eu tinha feito, né? Que pra mim apareceu em Física 2, não sei se vai aparecer pra todo mundo, né? Que aí você consegue ver que, tipo, o que é interessante é que nessa curva aqui, que é a distribuição da velocidade das partículas, né? Num gás é uma temperatura fixa, né? Nem toda partícula tem exatamente a mesma velocidade. Algumas estão um pouquinho a mais, outras têm um pouquinho a menos. Mas se você dizer o gás está a tal temperatura, você está falando que ela tem uma distribuição muito específica de como que elas estão aleatoriamente, né? E o que é interessante é que a média das partículas, que é o verde, é diferente da velocidade mais provável e é diferente da velocidade mais provável da raiz dela, sabe? A média da raiz, né? Que é esse aqui, né? E aqui tem um projetinho quando eu aprendi sobre curvas de Bézier também. E aqui tem umas curvas de Bézier com mais, né? Aqui é uma quadrática, aqui é uma cúbica e aqui é uma quíntupla. E dá pra ver que você consegue dar uns nós bem interessantes na quíntupla aqui, né? Consigo até adicionar tipo um ponto ali que dobra quase, né? Então fica um solé bem interessante aqui. Isso aqui foi que eu usei em ótica, né? De índices de difração de material, eu estava muito confusa de como que essas funções ficavam, sabe? E não sei se vocês já ouviram falar em ângulo de Brewster, né? Que é o ângulo que... O que isso aqui tá, né? É que uma curva aqui é a reflectância, e o 1 menos a reflectância, que é, né, a absorbância, quando você incide a luz no material. A absorção não, tipo a transmitância, né? A energia está se conservando, então ou quando eu incido numa superfície que separa dois materiais, né? Ou aquela energia, a radiação, ela reflete ou ela refrata, né? Então, um menos a outra aqui, você consegue, acho que dá para ler isso, né? Só que ela refrata de jeitos diferentes dependendo da polarização, né? E aí tem um valor aqui exato que ela é nula para um, mas não é nula para o outro. Então, se você jogar a luz nesse exato ângulo, ela refrata totalmente polarizada. Toda a luz refletida está com essa polarização aqui em azul e não na vermelha, né? Azul é perpendicular ao plano e vermelha no plano de incidência. Tem, sei lá... Aqui tem umas funções analíticas que eu escrevi, né? Eu não mostrei somatório integral. Oi? É verdade, isso. Eu ia... Tá dando tempo já? Eu vou mostrar daqui a pouco. O que é interessante aqui essa função, esse preto é essa função x² por x² mais k, né? E o que é interessante é que eu posso, se eu considerar que o x é um número muito grande, o x² mais k, o termo x² é muito maior que o k. Então, eu posso cortar o k ali e esse aqui vai ficar 1 sobre x. Então, você pode ver que no limite, com x tendendo ao infinito, essa função aqui tende a esse decaimento aqui, né? Enquanto isso, se eu considerar que o x é um termo muito pequeno, o k fica muito maior que o x², né? Então, eu posso cortar o x² e essa função aqui vira uma reta. E aí dá pra você ver que tipo, você consegue entender o comportamento da função perto e longe. E você pode também escolher quão boa é a aproximação que você está tomando. E aí aqui eu fiz um terminho aqui que você vai tendo menos termos para cortar, né? E aí ele vai aproximando aqui. Isso aqui chama teoria de perturbação, você vê bastante esse tipo de coisa, só que em teoria de perturbação é um rolê mais zoado ainda, do que só função. Aqui tem... Isso aqui é uma transformação, são os brinquedos que eu fiz aqui, isso aqui usa em McFlu. Teve uma vez que eu vi ano passado eu vi uma integral muito zoada, que é essa aqui, essa função aqui, tá vendo? Que é 1 menos x elevado a n, x elevado a m. E essa integral aqui dá n fatorial, m fatorial, dividido por n mais m
m mais m, n mais m mais 1 fatorial. E eu fiz a conta e vi que tipo, né, dá certo se você integrar de 0 a 1. Só que assim, por mais que eu tivesse feito a conta, eu não acreditava, entendeu? E aí eu tive que vir no Desmos e eu botei aqui a função para uns valores aqui, e você perceber, a integral de 0 a 1 fica igual, né, fica igual aquele termo ali de cima, né? Então você pode verificar umas contas zoadas fazendo esse tipo de coisa. E mesmo ficou mais intuitivo porque que funciona, mas mesmo assim eu ainda acho meio esquisito que dá esse valor, sabe? Eu acho muito bizarro. Sei lá, tem umas transformadas de Fourier aqui. Acho que eu vou mostrar isso aqui depois, né? Isso aqui é uma transformada de Fourier em coordenadas polares. Então, o que eu estava tentando fazer é que se você pegar dois círculos, eles têm um formato bem peculiar ali que forma na intersecção dos dois, né? E aí eu queria entender como que eu posso escrever um como sendo função do outro e aí aproximando isso para uma série de senos e cossenos, né? Isso é meio zoado isso aí, mas do decorrer da graduação isso aqui vai ficando mais evidente, que é a transformada de Fourier. E aí se eu posso melhorar essa função vermelha aqui, ela está aproximando essa outra função aqui, né? E se eu mudar esse valor aqui, ele vai ficando cada vez melhor encaixado ali. Tá vendo aqui? Já tá o vermelho já está bem perto do que é a intersecção aqui, né? Eu fiz um também que eu acho que é interessante. Isso aqui é uma transformação projetiva. Tem umas transformações lineares bem zoadas que você consegue fazer, que você consegue mover o infinito, como se o infinito fosse um ponto, sabe? E aí se você perceber, essas retas aqui, elas estão todas paralelas, elas nunca se encontram, né? Mas tecnicamente elas se encontram no infinito. E se eu vier aqui, né, eu posso fazer uma transformação que chama perspectiva, e aí eu trago o infinito aqui para perto. E vocês podem perceber que fica parecendo que é um rolê 3D, né? Porque isso aqui serve para você fazer em computação gráfica umas coisas 3D. Não te mostrei isso ainda, Yuri, você parece bem surpreso. Isso aqui é bem legal. Eu já enchi o saco de umas 20 pessoas mostrando isso aqui. É sim. Se eu pegar a figura cônica, aqui, né? Esses aqui são transformações lineares normais, né? Que você consegue fazer no plano, né? E aí aqui tem translação também, né? Que são transformações tudo projetivas. E aí eu posso trazer o infinito para cá e eu vejo que a hipérbole toca nos mesmos pontos, né? Elas estão tocando no mesmo ponto aqui, uma cruzando com a outra. E o que pode acontecer também, né? É que se eu trazer demais, eu vejo que a hipérbole vira duas elipses. E o que é interessante aqui é que se eu descer aqui, tá vendo que a parábola, uma sobe e a outra sobe ali, e elas estão indo em direção ao infinito, na mesma direção, que tecnicamente é o mesmo infinito, né? E aí se eu descer aqui a parábola, o infinito para baixo, eu vejo que a parábola toca o infinito no mesmo ponto, ela tangencia o infinito, né? O que é uma coisa bem interessante. E independentemente do que eu faça, a elipse nunca toca a parábola, porque ela nunca passa pelo infinito, né? Ela está sempre restrita. Isso aqui é uma transformação matemática bem interessante que você pode estudar também, né? E é bem divertido lidar com isso aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Vai estar 40 minutos, né? Então, você pode fazer umas coisas bem interessantes aqui, né? As pessoas são bem artísticas com o que elas fazem no Desmos, bem mais que eu, né? Eu sou mais matemática mesmo. Então as pessoas fazem animação, uns negócios de anime, umas artes muito loucas. Esse aqui é um vídeo bem legal. Não sei se alguém conhece Bad Apple, é uma música que eu acho eu gosto bastante, sabe? Tem a ver com uns animes. E esse aqui é um campeonato que tem todo ano de criar arte no Desmos, a própria companhia, acho que a própria Desmos faz esse negócio, né? E você consegue ver artes que as pessoas fazem. E aí tem a idade que é as crianças de 13 a 14 anos para humilhar a gente, né? Que
para fazer bem humilhação, porque eu com 13, 14 anos não fazia nada desse tipo aqui, você consegue ver as crianças fazendo uns rolês, tipo, muito... Tipo, olha isso aqui, tem uma estátua não, um prédio chinês aqui, não sei se vai rodar. Aí, ó, e é 3D isso aqui, gente. Olha que maluquice, o que uma criança de 13, 14 anos na China não faz, né? Aí dá pra ver que tipo, tem umas artes bem interessantes que as pessoas fazem no Desmo só usando matemática. A pessoa escreve uma equação matemática lá e desenha uma coisa. Ah, isso aqui é bem bonito também, é uma mandala que eu vi, ó. Oi? Se você abrir aqui, você encontra as equações que as pessoas fizeram, né? Tipo, ó, tem uma equação aqui. Olha aqui, ó. Você consegue ver o que as pessoas fizeram. E aí aqui é bem detalhista isso aqui, né? Tipo... E aí, né, e aí você pode mudar a idade aqui, você vai ver que as pessoas fizeram umas artes bem diferentes aqui, né? Tipo, ó, tem esse aqui que é até animado. Esse aí provavelmente tem animação e não tem como chumbar. Ó, tem uma pessoa num barco, numa ilha. Deixa eu botar 19 aqui, vou pular 17, 18. É a Taylor Swift? É a Taylor Swift ali. Não, isso aqui é um jogo, será, gente? Eu não tinha visto isso aqui não, isso aqui é um jogo. Aquele xadrez 3D é impressionante. Ah, não. Jogar com cachorro. Aí eu sou das cartas, você vai... Já tá acostumado com o olho. Ah, é poker. É literalmente poker. All-in. Nossa, todo mundo ainda no lugar. Olha, eu ganhei ainda. Bom, é interessante, né? Mas vocês podem ir depois aqui, brincar aqui, né? Eu tô ficando sem tempo, então eu vou avançando, né? Eu vou mostrar umas funcionalidades avançadas que tem no Desmos, né? Ah, eu tinha planejado falar isso aqui. Então, tipo, por que a gente usa, né, matemática na física? Uma razão que é bem... Nossa, eu tinha preparado todo um contexto histórico para dar para isso aqui, mas na física a gente gosta de pensar, né, que dado uma configuração do sistema num determinado instante, tudo que vai acontecer com aquele sistema depende única e exclusivamente daquele instante, e se a gente soubesse as leis de como aquilo se comporta, né, seja lá quais essas leis sejam, a gente conseguiria prever, né, tudo. Não sei se vocês já ouviram falar no demônio de Laplace, mas é um conceito que ilustra bem o que é determinismo, né, que é... Se você tivesse um demônio com uma inteligência infinita, que conhecesse as leis do universo, e ele soubesse a posição de tivesse toda a informação sobre tudo que tem que saber sobre esse exato instante no universo, ele preveria tudo o que vai acontecer em toda a história. Ele saberia todos os acontecimentos, todos os desdobramentos de qualquer guerra, ele saberia quem ia nascer, quem não ia nascer, só a partir do entendimento de um único instante e a partir da inteligência infinita dele, né? Então é um conceito que eu acho que, pelo menos para boa parte da física, historicamente sempre foi uma coisa que motivou, né? O Newton, no princípio, você consegue ver esse tipo de raciocínio sendo usado recorrentemente, essa ideia de que eu vou prever as coisas, né? E é uma coisa que se tornou bem dominante no raciocínio e no paradigma de como um físico atua, sabe? Até mesmo hoje, com mecânica quântica, a gente tenta prever o que acontece com quais probabilidades, né? Mesmo a coisa sendo completamente aleatória, né? A gente prevê qual é a distribuição aleatória, quão aleatórias as coisas são e como que essa aleatoriedade funciona, né? Então a gente imagina que toda evolução depende de um único instante. Então se eu imaginar que tem um conjunto, né? Que na física a gente chama de espaço de fase, que ele contém todos os estados possíveis que um sistema pode estar, então existe uma função que vai e me diz aonde esse sistema vai estar um instante depois, né? Então você pode me pensar que se tem um ponto X nesse espaço de fases, né, que é esse ponto X aqui, ele é um instante inicial, o instante depois, num determinado instante, vai ser f de x.
justamente a suposição de determinística, né? Versão matemática dela. E eu falo versão matemática porque isso é uma área de estudo inteira dentro da matemática que chama sistemas dinâmicos. O sistema dinâmico, você vê que eu preparei bastante coisa para falar. Sistemas dinâmicos, eles são bem interessantes. Sistemas físicos, eles são sistemas dinâmicos, muitas vezes. E um livro que eu recomendo para quem quiser entrar nisso, ele só usa uns trechinhos de cálculo e quase nada de cálculo, para falar a verdade, e deduz quase tudo de sistemas dinâmicos, que normalmente é uma área que é muito pesada em teoria, só que sem usar nada dessa teoria, de uma forma bem simples, é esse livro aqui, An Introduction to Chaotic Systems, do Robert Devaney. Eu li ele num fim de semana e eu acho que eu nunca fiz isso com um livro acadêmico. As leis de Newton, então, elas essa segunda aqui, a segunda lei de Newton, né? Se você perceber, ela está me dizendo, né? Como que a segunda derivada da posição, em função, né, de uma função bem zoada que pode ser qualquer uma, mas que depende só da posição. Então, pode depender também da primeira derivada. Então, isso aqui é uma equação diferencial. Então, a segunda lei de Newton me diz como que o sistema inteiro, que pode ser super complexo, tem um monte de coisa, ele vai evoluir e depende única e exclusivamente da velocidade e da posição inicial do sistema. Eu conseguiria prever todo o comportamento super zoado que o sistema tem a partir disso. E vou falar aqui um pouquinho de funcionalidades avançadas no Desmos, né? E eu vou entrar um pouco nessa ideia um pouco de sistemas dinâmicos. Então deixa eu abrir aqui um novo gráfico. Então o que eu vou fazer é que eu vou, se vocês vierem vocês criarem um perfil, ou eu acho que se vocês não tiverem perfil vocês conseguem fazer isso, vocês podem ir nas configurações da conta e vocês podem ir no avançado e pode habilitar aqui ações, que é umas configurações avançadas que o Desmos tem, né? E aí você fala, o que é ação, né? Eu vou vir aqui e eu vou falar de uma variável que vai ser xn, e ela no início é 1. Eu posso escrever uma ação A, que ela vai pegar o xn e vai transformar no 2. Então, tipo, aqui está o xn, aí tem uma setinha 2. Isso quer dizer que se essa ação A for executada, ela vai transformar o xn no número 2. E se eu apertar esse botão aqui, o xn vira 2. Isso aqui é ação. É basicamente isso. A questão é, você consegue fazer umas coisas muito interessantes com isso aqui também. Então, eu vou pegar uma função aqui, f de x, igual a x quadrado... x quadrado menos n, por exemplo. E aí n vai ser um número aqui, vou pegar n igual a 2, ok? Uma coisa legal que você pode fazer é que você pode vir aqui, né, e eu vou fazer o xn vai virar o f de xn. Então, o próximo passo do xn depende da função. Isso aqui, só você ter um f, fazer o xn virar isso aqui, já define o que é um sistema dinâmico. E aí, se eu vim aqui e ficar clicando, né, ele vai... o x igual a 2... Aí ele vai ficar mudando o valor do xn e ele vai explodir aqui para infinito, né? E um sistema dinâmico que é bem interessante para física, que foi criado pelo Newton, chama método de Newton. Não sei se alguém já ouviu falar aqui, mas é basicamente você pega o g de x, você faz o xn virar xn menos... eu planejava falar mais disso, né? Mas se eu só botar um linha aqui, ele faz a derivada daquela função. E aí, essa ação aqui... Tá difícil. Não tá...
Ah, porque o xn está infinito. Ok. Essa função aqui, se você ficar iterando ela... o linha está embaixo. Se você ficar iterando ela, ela converge para a raiz dessa função aqui. Que é, se você olhar aqui, ó, a raiz da função, né, é 1.6. Acho que se eu posso botar y igual a xn, vai ficar mais visual o que eu estou falando, né? X igual a xn. Então, eu vou mover o xn para um valor aqui, e se eu ficar iterando essa função, ela vai caindo em direção ao valor do xn, do raiz de 2, que é a raiz desse número aqui. Esse aqui é um dos primeiros métodos que foram desenvolvidos, que são mais resilientes, de como que a gente calcula a raiz do número, de como que a gente calcula... de como que a gente calcula, sei lá, exponencial, um monte de conta super complicada. A gente pode, que às vezes a gente tem até, tá até implícita, né, naquelas equações super zoadas, a gente pode ir fazendo um sistema assim, e ele vai encontrando qual que é o determinada raiz daquele sistema, né? Então eu posso encontrar um valor prático, numérico, resiliente, para qualquer número de raiz de 2. Que é uma coisa que antes não dava para fazer. O Newton ficava fazendo conta o dia inteiro desse tipo de coisa, ele, sei lá, achou pi com sei lá quantos casas decimais e ficava fazendo esse tipo de conta, sabe? Queria poder falar mais disso, mas, né, tempo, já falta 5 minutos, né? Então você pode botar qualquer valor que você quiser aqui para o n, né, e ele sempre vai encontrar, e não só para esse polinômio, né, mas para qualquer função que você botar aqui dentro, né, ele vai encontrar as raízes, a raiz mais perto do... Então, tipo, sei lá, tem um seno aqui super zoado, botar seno de x quadrado aqui, sabe? E aí ele vai aqui, e ele vai... Ele explodiu pro infinito aqui. Você tem que botar perto da raiz, que ele é bem sensível. Ele vem aqui e converge em direção à raiz, ou pelo menos o mínimo local, né? Aqui ele vai ficar oscilando em direção ao mínimo local. Tem esse método é bem geométrico, né? Dependendo do professor de cálculo que você tem, ele passa ele. E é uma coisa que é bem interessante de brincar. E aí... eu preparei algumas coisas aqui usando sistemas dinâmicos, né? Eu planejava falar muito mais, gente. Desculpa aí. Então, tem alguns sistemas dinâmicos que são bem interessantes. Não sei se vocês já viram falar em teoria do caos, né? Mas eu fiz um renderizador tridimensional para o Desmos usando continha geométrica, né? E isso aqui é um sistema dinâmico. Então, deixa eu aqui apagar o gráfico. Ele está rodando em tempo real. E esse aqui é um sistema dinâmico que ele está calculando equações diferenciais. Esse aqui chama atrator de Lorentz, apareceu em clima e é um dos primeiros casos que a gente tem boa documentação, sabe, que ficou bem popular até na mídia, de teoria do caos, né? Então, o Lorentz, ele estudava clima e modelos climáticos, e aí ele percebeu que se ele botasse a simulação dele num determinado valor e outro valor muito próximo daquele valor, passava alguns dias, aquela simulação climática dele dava resultados completamente diferentes. E isso acontecia para qualquer configuração inicial que ele colocasse, que é muito, 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 muito próxima. E ele achou isso muito intrigante, né? E ele até tentou encontrar qual... Ele pegou aquele sistema climático super complicado dele, foi reduzindo dimensões e chegou nesse aqui que parece uma borboleta, né? E aí ele disse aquela frase que é famosa, que é o bater de asas de uma borboleta no Brasil faz um furacão no Texas. Porque ele era do Texas. Eu não sei porque que ele escolheu falar de Brasil. Então, eu fiz uns outros atratores aqui de sistemas dinâmicos, né? Esse aqui é uma bolinha que é bonitinha também. Deixa eu apagar aqui para vocês verem ele girando. Então ele sobe aqui no meio, né? E depois desce numa rampinha ali ao redor.
Aí é bem bonitinho, né? Algumas equações que a gente... São tudo equações diferenciais sendo integrado numericamente, né? Deixa eu falar disso, né? A gente tem equações diferenciais que são comuns na física, né? E o que você pode fazer é que você pode aproximar a solução dessas equações diferenciais usando... a gente sabe que, né, se x' é igual a x, dx dt é igual a x. Então eu vou, em vez de falar do infinitésimo, eu vou falar um ΔX por um ΔT igual a x, né? Isso eu errei, né, quando eu fiz essa aproximação, não está correto. O correto é só deixar o dx. Mas eu vou falar, vou considerar que essa aproximação aqui está aproximadamente correta. E aí a equação fica assim, de como que o sistema evolui. Eu posso falar que o xn mais 1, né, é igual a um xn mais a de xn é ΔT. Esse aqui é um jeito que chama de integração numérica, o método de Euler em específico, que é extremamente recorrente quando a gente fala de física, né? E ele é um sistema dinâmico, vindo e botando esse tipo de qualquer equação diferencial no Desmos, botando discretizando uma equação diferencial e botando isso aqui no Desmos daquele jeitinho que eu mostrei, você consegue vir e fazer esse tipo de coisa aqui, né? Eu fiz aqui o modelo de SIR também, não sei se vocês conhecem, né? Então eu posso configurar os parâmetros aqui e se eu der o reset aqui, ele calcula em tempo real como que é a evolução do sistema. Então esse aqui é um pouquinho mais demorado, né? Porque eu botei com uma precisão um pouco excessiva, mas ele vem aqui e faz o comportamento do sistema certinho e, francamente, não é muita conta não, é só fazer isso aqui, ó, né? Então, eu defini esse aqui que chama up de update, né? E aí ele vai pegar o S e vai fazer o S virar o S ponto com dt, né? O dt é 0.1, vai pegar o I e vai fazer o I virar I ponto, né? dt, e vai pegar o R e vai fazer o R virar R ponto dt, e aí eu fico salvando esses pontos numas listas usando essa funçãozinha aqui. E aí ele plota aqui, né, os dados usando... Aqui está o x, o y e o r salvo, né? E eu posso vir aqui também mudar à vontade as configurações do sistema, né? E eu vejo ela rodando em tempo real. E eu posso mudar enquanto o rolê evolui, né? Então, tipo, vou, sei lá, aumentar... acho que o beta é o contágio, né? Então, se eu botar o contágio lá em cima, ele vai lá e sobe rapidão e aí todo mundo morre. E aí eu posso fazer as pessoas se curarem rapidão também pro 4 aqui, né? E aí você vê que dá umas descontinuidades no gráfico aqui, né? Então eu vou botar... Acho que eu comecei com o beta muito alto e ele... Aí. Aí você pode brincar com esse tipo de coisa também usando Desmos, né? Eu fiz um sistema de N-corpus também, não sei se está rodando bem. É uma simulação gravitacional, né? É que ele também tem problema de integração nesse negócio. Aí... são alguns gráficos que eu fiz aqui, não sei se vocês conhecem. Isso aqui também tem a ver com sistemas dinâmicos, né? Esses fractais. Cadê o ponto C? Tá aqui. E aí eu posso vir aqui, né? E ele calcula para mim o fractal, que também tem a ver com sistema dinâmico, não sei se vocês já viram, chama dinâmica holonômica, que usa função complexa para fazer esses gráficos aqui, e aí eles têm, em geral, o sistema ele é bem comportado aqui nesses interiores. Ele é um sistema que dinamicamente ele é extremamente comportado bem aqui nesses interiores. E fora também é extremamente comportado, comportamento totalmente previsível. Só que bem na borda entre esses dois comportamentos que o sistema tem, o comportamento do sistema ele fica maluco, sabe? Ele fica completamente caótico. E por isso que essas bordas ficam nesses jeitos fractalícios assim, sabe?
esses sistemas dinâmicos. E aí é bem fácil plotar isso aqui, não precisei de fazer quase nada, né? Recomendo o vídeo do Tribulon Brown falando sobre isso aqui. Eu basicamente fui no vídeo dele e botei aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho só mais coisas para mostrar. Tenho mais uma também de sistemas dinâmicos. No curso de Física Computacional, vocês acabam vendo um pouco sobre isso, mas o professor não entra nos detalhes matemáticos, como eu queria ter entrado hoje, mas eu não consegui fazer, né? Mas isso aqui é uma plotagem que é muito útil quando a gente fala de sistemas dinâmicos, que se chama Cobweb Plot. Então, tipo, plot de teia de aranha, né? E o que acontece é o seguinte, se eu tiver o R num valor pequenininho aqui, o que acontece é que eu começo num certo ponto aqui, e aí eu vou para o ponto que é o f de x. E eu torno o f de x o meu próximo x, o x do próximo passo. Igual o sistema dinâmico que eu defini. E aí depois eu vou aqui e vou para o f de x desse ponto aqui. E aí eu caio aqui, e como vocês conseguem ver, se eu botar também aqui, né? O sistema dinâmico, ele sempre converge para aquele ponto ali da raiz, né? Então eu posso vir aqui em qualquer ponto aqui e pedir para ele calcular, e ele vai sempre correr em direção a essa raiz aqui. E conforme eu vou aumentando, o comportamento vai ficando um pouco diferente. Acho que para alguns valores, acho que aqui a partir de 3, né? Olha o que começa a acontecer. Então o que acontece é que esse ponto ali, que antes era um ponto que atraía, ele virou um ponto que agora repele. E você fala, então, ele está caindo para um... Ele está caindo para onde que ele está indo esse ponto do sistema, né? O que acontece é que se eu pegar f de x, eu vejo que tem esses dois pontos aqui que eles cruzam na reta, então eles são pontos fixos, porque o f de x fica igual ao x. E aí, o sistema ele fica num comportamento periódico de quicar entre esse valor e esse valor aqui. Se eu vier aqui e botar o sistema bem nesse ponto aqui, né? E aí eu resetar, dá pra ver que o sistema fica quicando entre os dois valores para sempre. Então ele pega aqui, né, começa aqui nesse x, ele vai aqui para f de x, depois eu transformo o f de x no novo x, né, eu vou para o próximo instante, e aí ele cai nesse ponto aqui, e ele vai para o f de x desse ponto, e aí depois ele volta. E aí ele fica quicando nesses dois valores por um tempão. E se eu botar... é que o gráfico começa a quebrar se eu mexo enquanto isso acontece. Por um valor aqui, a partir de um determinado certo valor, ele não tem mais órbita, aquele comportamento bonitinho que ele tinha antes, né? O que acontece é que ele sempre vai ficar quicando em valores aleatórios e nunca vai acertar, não ficar numa órbitazinha fixa, né? Que ele tem um comportamento caótico. Esse aqui é um dos exemplos muito simples. A função que faz esse comportamento maluco aqui é uma parábola muito simples. É r x de 1 menos x. E esse sistema aqui em específico, quando a computação estava primeiro sendo desenvolvida, as pessoas estavam fazendo criptografia, para fazer número aleatório, elas usavam essa função aqui. E aí depois isso mudou conforme o tempo, né? Então você pode ver aqui que ele vai ficar acertando um monte de ponto e nunca vai fixar numa órbita certinha, né? É um comportamento bem interessante. E se eu passar do valor 4, o que acontece é que a função está entre 0 e 1 aqui, né? E o que acontece é que o domínio aqui vai entre 0 e 1, vai entre 0 e r sobre 4, que é esse valor desse pico aqui. E aí quando o r sobre 4 passa o valor de 1, o domínio da imagem não está mais entre 0 e 1. Tem um ponto aqui que ele vai ser além desses valores, né? E aí o que acontece é que a função tem uma chance de jogar o sistema para fora desse intervalo de 0 e 1. E o que é meio interessante, é que você consegue provar, é que não é sempre, na prova não é sempre. A prova matemática é que tem 0% de chance, mas existe, é virtualmente impossível a chance do sistema começar de uma certa configuração ficar para sempre aqui.
Se eu botar o sistema aqui, ele sempre vai ficar rodando aqui. E aí, em um determinado valor, ele vai acertar o 0,1 e vai explodir para fora do intervalo. Então, deixa eu botar um valor bem perto aqui. Vocês vão ver que ele vai ficar quicando aqui entre esses valores. E aí, em um determinado momento aleatório, ele vai quicar para fora e vai explodir para o infinito. Para o menos infinito, né? Ele ainda tá lá dentro, né? Dá pra ver mudando ainda. Aí, ó, estourou pro infinito ali. Então, isso aqui é um pouquinho de sistemas dinâmicos, né? Esse sistema dinâmico, ele é discreto, né? Então, eu pego o f de x, e aí o próximo instante é o xn mais 1, né? Não tem um intervalo de tempo entre um e o outro. Quando a gente fala na física a gente tem sistemas dinâmicos, né? O tempo ele não vai de um intervalo para o outro assim, né? Ele está sempre, até onde a gente sabe, né? Ele está sempre indo em valores contínuos, né? E aí você fala, pô, então esses sistemas dinâmicos que são em tempo discreto, eles são, né, menos gerais do que os sistemas dinâmicos contínuos que a gente tem na física. E na realidade, os sistemas dinâmicos discretos, eles contêm sistemas dinâmicos contínuos. Todo sistema dinâmico contínuo é um sistema dinâmico discreto. Eu posso só pegar minha equação diferencial e falar para onde ela vai parar daqui 1 segundo, né? E aí o tempo fica discreto. Eu posso sempre considerar que o meu tempo que eu tenho, ele é discreto. Deixa eu ver se eu tenho mais alguns gráficos. Isso aqui é eu calculando π usando números aleatórios. Então o que acontece é que se eu pegar esse intervalo entre esse raio aqui, né, entre esse círculo aqui, e eu acertar um ponto aleatório nessa grade 2D, e esse ponto é perfeitamente aleatório, o que acontece é que tem uma chance dele cair dentro da região entre da região rachurada, né, que é a região do círculo, e tem uma chance dele cair fora dela. Se eu me questionar qual que é essa chance, né, todos os momentinhos de área ali são equiprováveis, né? Então é completamente proporcional à chance à área. E aí a área desse quadrado aqui de círculo, ela vai ser π por 4, e a área disso aqui tudo é 1. A área do quadrado todo. Então a chance de um ponto soltado aleatoriamente cair dentro da região rachurada é π por 4. E o que eu posso fazer, que é um jeito muito ruim, muito ruim, mas divertido de calcular π, é ficar lançando coisas aleatórias assim até e ver qual que é a probabilidade dele cair dentro dessa região rachurada. Então eu vou aqui adicionar um ponto, né? E aí eu vejo que eventualmente ele cai lá dentro. Eu posso automatizar isso aqui. E aí, deixa eu mostrar aqui o valor que ele está calculando. O m aqui é a probabilidade que ele achou, né? E aí está rodando aqui entre 0,78. E então o valor de π fica 4 vezes essa probabilidade, né? Que está aqui rodando aqui 3,1. Aí está caindo mais para baixo, né? E o que eu posso fazer também é que eu posso plotar, tirar esse plot dos pontos, e eu posso plotar com o erro dele com relação a π nesse sistema. Esse tipo de simulação, não essa exatamente, né, mas esse tipo de racional, né, que é você pegar um sistema que fica botando configurações iniciais aleatórias e você tenta ver o que é muito utilizado na física, chama método de Monte Carlo, né? E tudo isso aqui usa aquele sistema, toda essa simulação aqui, né, tá rodando só com base nessas ações aqui, né? Então você vê tem uma ação que é reset, que ela transforma a lista de pontos, né, coordenadas x e y, em listas vazias. E aí tem esse aqui que é o ponto que ele vai lá e adiciona, transformar A e B em valores aleatórios, né, random. E aí ele adiciona o ponto na lista. Aqui, né? E aí o que eu venho aqui é que eu tenho essa opção aqui quando você ativa o modo aleatório, que é esse... Ativa o modo avançado, né? É porque já está ativo, né? Quando você clica aqui, aparece timer aqui embaixo.
E aí ele vai descer essa barrinha aqui, tá vendo? Isso aqui, a cada tantos milissegundos, então eu botei 1 milissegundo, mas depende do sistema, né? Ele vai rodar essa ação aqui que é ponto, que é a ação que eu configurei. E eu posso pausar, eu posso mudar aqui, falar a cada 1 segundo, né? Que é 1000 milissegundos. E aí a cada 1 segundo ele vai rodar a ação. Então, essas simulações são feitas em tempo real, eu estou fazendo com base nesse timer aqui. Queria ter tido mais tempo para discutir essa parte final e não ficar um turbilhão de coisas, né? Eu poderia ter falado um pouco mais de sisteminha dinâmico, né? Porque eu acho que o Newton ter descoberto a segunda lei de Newton e usado esse racional matemático de sistemas dinâmicos, né? Para matematizar a física é a razão pelo qual a gente tanto tem matemática na física hoje, sabe? Porque a matemática é a linguagem mais própria para você falar desse tipo de sistema que a gente tem. Não tem outro tipo de linguagem, né? E o Newton mostrou no princípio o quão eficiente esse tipo de linguagem é. E eu acho que eu passei 15 minutinhos aí, gente, desculpa aí. Acho que eu vou finalizar agora, né? Porque eu não sei o que eu falo. Muito obrigado aí para quem veio. Espero que vocês tenham curtido, tenham aprendido pelo menos algumas coisas. Ou, se não aprendido, ter tido um encaminhamento para estudar coisas depois.